que a dúvida é um elemento da natureza humana. Permanecer na dúvida é um ambiente de crenças, que é uma cultura, é um aprendizado. Tanto quanto mais nós saiamos da dúvida de uma maneira mais sustentada e elaborada, olá, estamos juntos novamente aqui no Cantinho do Ari e, como de costume, nós estamos abordando temas que são muito relacionados ao nosso comportamento, à nossa relação social, à nossa posição existencial, como a gente se percebe no mundo. Tudo isso está relacionado com o propósito de que o meu trabalho ele tem por finalidade uma função terapêutica do ponto de vista de relacionamento e, ao mesmo tempo, de um processo de revisão de autoestima, força de ego, enfim, habilidades pessoais e, enfim, habilidade original. E sobre tudo isso, eu quero abordar um tema que eu considero ele de relevo e de grande importância, que é o tema da gente saber o que não quer. Porque, na verdade, a grande dificuldade sobre a qual nos inserimos no nosso cotidiano é a dúvida. Então, assim, a dúvida é um movimento necessário à natureza humana, mas a permanência na dúvida nos leva para um problema de procrastinação e, ao mesmo tempo, quando isso reiteradas vezes se repete por longo tempo, nos dá a falsa ideia da incapacidade. E isso, na medida em que a gente entra em contato com essa percepção da incapacidade, nós nos colocamos numa posição de impotência. E na posição de impotência, nós reforçamos a insegurança, e a insegurança nos leva para a incapacidade de decidir. Então, é muito importante, para que a gente saiba o que não quer, nós fazemos um apanhado no nosso cotidiano, nas nossas vidas. Como é que foi a minha história? Como é que foi a minha infância? Como é que eu me sentia lá quando eu tinha de 0 a 7 anos, de 7 a 14, quando eu fui entrando na adolescência de forma mais expressiva? Como isso realmente foi significando o meu processo de pertencimento, de estar presente no mundo, a permissão que eu fui me sentindo capaz de perceber inserido no mundo, enfim, que são coisas muito de fora íntimo que as pessoas não participam de forma direta de tudo isso. Então, é muito comum que, a partir disso, a gente fica buscando uma coisa de uma sociedade de consumo que a gente está sempre esperando o sucesso. E aí a gente começa a se comparar com as pessoas. E aí nós entramos num outro processo de perda. Por quê? Porque cada pessoa, ela é um mundo per si. E ela sendo um mundo único, ela tem um time de percepção de realidade, mesmo tendo feito parte do nosso ambiente de vida, tendo sido convivido, tendo participado de forma mais ostensiva, ela às vezes nós vamos correr o grave risco de nos deixar influenciar por uma realidade positiva para ela, que não que você não tenha capacidade, mas você tem uma outra habilidade diferente daquela. E a hora que você começa a se mensurar no processo da medida, você começa a se perceber que você ficou inferior àquela situação, àquela pessoa. Isso vem reforçar ainda mais a incerteza, a dúvida, o medo e a insegurança. Então é muito importante a gente ter pessoas bem-sucedidas perto da gente, para a gente não analisar o resultado daquilo que elas obtêm em termos quantitativos, mas a força do desejo que cada um mobiliza para realizar aquilo. Então, independente da realização, o que é relevante é a capacidade que a pessoa vai desenvolvendo para colocar o seu propósito íntimo, pessoal, como força, como energia, o que a gente chama vulgarmente
de sangue nos olhos, né? Então, na medida em que a gente se espelha nisso, a gente começa a perceber que a gente também é portador disso. E na medida que a gente se vê como capaz de mobilizar essa força imanente que vem de cada ser, a gente começa a buscar um horizonte mais seguro, mais certeiro. E aí a segurança começa a reinstaurar dentro do nosso mundo comportamentos de assertividade. E aí quando as coisas aparecem, na medida em que elas vão aparecendo, a gente vai percebendo, tanto quanto mais você tem contato com essa perceptividade sua interna, maior vai ser a sua capacidade de ir eliminando no caminho as coisas que não dizem respeito àquilo que você deseja. Então, em qualquer coisa que você esteja fazendo na sua vida, o relevante é você se perceber na sua habilidade original de enquanto aquilo está fazendo parte da sua co-criatividade, que é a sua capacidade de perceber o seu movimento de inovação particular, peculiar. Esse é o ambiente que vai te levar naturalmente para você saber o que não quer. E nem sempre a gente consegue realizar só o que quer na vida, mas na medida em que você vai se percebendo nessa possibilidade de se sustentar no seu ponto criador, a sua habilidade original vai te sustentar no movimento de realização. Então, naturalmente, você vai começar a desapontar toda aquela coisa que está enrustida dentro de você, tirar para fora, tá? E colocar dentro de uma habilidade apontada pelo seu ambiente pessoal, pelo seu feeling pessoal. Então, a habilidade original é o lugar onde você vai expandir para sair do movimento da dúvida, da incerteza. Então, naturalmente, quando começou o vídeo, eu coloquei que a dúvida é um elemento da natureza humana. Permanecer na dúvida é um ambiente de crenças, que é uma cultura, é um aprendizado. Tanto quanto mais nós saiamos da dúvida de uma maneira mais sustentada e elaborada, maior vai ser o nível de assertividade. E quanto isso fica maior, nós seguramente nos sentiremos melhores. E nos sentindo melhores, nós ficaremos mais seguros, e quanto maior a segurança, menor o nível de dúvida e de incerteza. Gostaria que você compartilhasse esse vídeo com os seus amigos, as pessoas que você gosta, e nós estamos aqui no Cantinho do Ari, sempre para estar participando e coparticipando desse movimento do seu sucesso. Um grande abraço carinhoso e fraterno, e vamos juntos.